Você é uma das pessoas que sonham em ser um cientista de dados? Se você tem curiosidade por essa área ou quer saber como é que é um dia a dia desse profissional, fica comigo aqui até o final do vídeo. Eu vou dizer exatamente tudo o que você precisa saber para começar nessa área. E para exemplificar, eu vou trazer a história aqui de João. João, um jovem de 29 anos que começou a trabalhar num projeto de ciência de dados. João tem em mente que para um projeto ser bem sucedido, a primeira coisa que ele precisa fazer é entender qual é o problema daquele cliente. Então João agenda uma reunião com o seu cliente e começa a fazer perguntas relevantes para o projeto. Começa a entender e definir junto com o cliente quais são os objetivos para serem atendidos com esse projeto de ciência de dados. Depois de definir junto com o cliente quais são os principais objetivos para resolver aquele problema da empresa, João começa a ir atrás das fontes de informações. E esse processo de ir atrás das informações para alimentar o seu projeto de ciência de dados é o projeto de Data Acquisition em inglês ou aquisição de dados em português. E para poder fazer essa aquisição de dados, João começa a buscar diferentes fontes de dados. Algumas dessas fontes de dados que João busca são web service, logs ou databases, banco de dados, APIs, ou até repositórios de arquivos públicos. E a partir do momento que João extrai essas informações de diferentes fontes, ele dá início para o processo de preparação dos dados. E é nesse processo de preparação dos dados que João faz a limpeza, ou seja, remover colunas em brancos, dados com caracteres especiais, que não serão utilizados, remover dados duplicados, entre outras limpezas para tratamento da base. E após essa limpeza de base, João parte para a transformação dos dados, que é deixar os dados em um layout padrão, para que seja utilizado em um passo posterior no projeto. E para fazer isso, João utiliza as ferramentas de ETL, que é a manipulação dos dados. Algumas dessas ferramentas que são utilizadas são o SQL Server ou SAS, entre outras ferramentas. Agora que as informações estão no layout padrão, João entende que uma etapa crucial para um projeto ser bem sucedido é a exploração de dados através de análise. A exploração de dados através de análise é entender o que é possível fazer com aqueles dados, quais informações eu consigo tirar daquelas variáveis fontes que eu trouxe. João então seleciona algumas variáveis para compor a sua análise de dados e entender como que elas se relacionam. Agora João percebeu que uma das variáveis que ele escolheu, infelizmente, não é uma variável boa, então não conseguiu fazer um bom cruzamento. João retorna para essa etapa de exploração e extrai outras novas variáveis. Agora sim, João tem uma informação que se relaciona, uma informação bem legal para poder conseguir ter um sentido na sua análise. E visto que ele verificou esses dados, ele parte diretamente para a modelagem de dados. E é nesse passo de modelagem que ele entende quais são os requisitos do negócio, o que o negócio precisa ter para poder aquela análise complementar. Também nessa modelagem ele faz o relacionamento dessas fontes de dados de forma com que qualquer pessoa que olhe aquilo ali consiga entender o estudo que está sendo feito. E para poder fazer uma modelagem correta, João também utiliza algumas ferramentas. São exemplos de algumas ferramentas de modelagem de dados: o Python, o SQL Server, o SAS e o R. Depois que ele escolhe a ferramenta que ele mais se identifica, ele parte para a visualização de dados. Mas antes de meter a mão na massa, João ainda faz uma nova reunião com o seu cliente para poder apresentar e defender, convencê-lo, qual é a melhor ferramenta de visualização de dados que atende para aquele projeto. Nesse momento, o João vai utilizar a sua expertise de conhecimento dessas ferramentas e também a necessidade do negócio. E algumas ferramentas que ele apresenta para o seu cliente, mas com o ponto de vista dele de qual era a melhor, são o Power BI, o Tableau, o Qlik e o Data Studio.
entre outras ferramentas, mas João mostra essas 4 ferramentas e a possibilidade em cada uma delas. Finalmente, depois de definir a ferramenta que o cliente vai visualizar, ele vai para a última etapa do projeto, que é a entrega ou deploy. Mas primeiramente, antes de fazer a entrega final para o cliente, João faz o desenvolvimento e a entrega no ambiente de teste ou de homologação. Essa etapa é importante para que João consiga validar os dados e entender se a visibilidade das informações estão de acordo com o esperado pelo cliente. Ele também pode aprovar com o cliente essa etapa e só então fazer a entrega no ambiente de produção, onde estará disponível online em real time para todos da companhia. E assim foi mais um projeto entregue pelo João, cientista de dados, que é um jovem que está atuando no mercado. E se você gostou dessa rotina, desse job, comenta aqui no vídeo o que você achou dessa profissão e também encaminhe esse vídeo aqui para aquele seu amigo que está pensando em entrar ou não nessa área de dados. E agora que você sabe que a rotina de um cientista de dados ela é cheia de desafios, inovadora e bem tecnológica, a gente precisa entender também quais são os mercados que a gente pode utilizar a ciência de dados. Um dos mercados que mais está crescendo é o mercado de logística, porque as empresas de logística estão fazendo monitoramento das entregas cada vez mais precisas, sabendo assim qual é o melhor horário de entrega ou quantos caminhões são necessários para poder fazer uma determinada entrega naquela região e com isso diminuir o custo e aumentar a receita. Algumas das outras áreas que estão crescendo bastante nessa parte de análise de dados e ciência de dados é o setor da saúde e também o setor de marketing digital. No setor de marketing digital, a gente utiliza muito essa ciência de dados para poder entender como que foram as estratégias de marketing e também premissar e prever como que será o retorno de uma determinada campanha ou de determinado incentivo que a empresa está fazendo. Então é uma área que você consegue utilizar bastante. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixe seu joinha aqui para poder entender que faz sentido criar mais conteúdos como esse, trazendo esse storytelling aí de um profissional para vocês entenderem mais como funciona. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!